Então, eu queria compartilhar contigo o que aconteceu essa semana. Meu pai, domingo para segunda passado agora, sentiu fortes dores, foi pro hospital e estava tendo um infarte. Teve um infarte, né? No hospital, fizeram cateterismo, né? E o cateterismo é feito através da artéria do fêmur, né? Da artéria femoral, onde eles põem o catéter que vai até o coração. Colocaram um stent, tiveram que fazer uma angioplastia, porque estava mais complicadinho do que se imaginava. E pela graça de Deus foi tudo bem, né? Foi tudo bem. Foi feito o exame, foi feito esse tratamento, foi colocado o stent na artéria que estava quase fechando e foi tudo bem. Após esse cateterismo, né, essa angioplastia, foi eles para fechar esse buraquinho da artéria que eles fazem ali que fica na virilha, né? Eles pegam naquela altura da virilha a artéria. Eles fizeram compressão, como normalmente se faz, para que se fechasse aquele buraquinho, aquela onde passou a cânula do catéter. E esse era o procedimento normal que sempre resolve tudo, né? Passou-se um dia, eles fizeram um exame de novo de ecografia para ver como é que estava ali, se tinha fechado direitinho, né, na artéria do fêmur ali. Foi detectado que não tinha fechado aquele buraquinho do catéter que ficou na artéria, que estava jorrando sangue para fora e que além disso tinha um aneurisma na parede da artéria que não existia antes. Novamente, os médicos tomaram, né, fizeram essa compressão novamente no local, que é um procedimento conservador que eles chamam, para que tentando fazer com que fechasse esse buraquinho na artéria. E estava havendo muita hemorragia, né, também por conta desse buraco aberto na artéria. Passou-se mais um dia, e isso tudo essa semana, hein? Passou-se mais um dia. E nesse dia, foram fazer o exame novamente, à noite. E detectaram que aquele buraquinho da cânula tinha aumentado e que agora não era mais só um aneurisma, eram dois naquela região. E nesse dia, os médicos pediram para que a gente fosse, no dia seguinte, falar com os familiares para que eles falassem qual seria o procedimento que seria feito para resolver essa situação. Mas nessa noite, tinha passado um dia muito agitado, muito triste. Eu não sabia de onde vinha uma tristeza muito grande, porque nós estávamos orando, né? Deus nos levou a estar nesse período de jejum e oração. Hoje eu já estou há 6 dias, né? Em jejum e oração, ininterruptos, somente tomando água e, e orando e clamando ao Senhor, né? Que Deus intervisse nessa situação. E aquele dia havia uma tristeza tão profunda no meu coração. Eu não conseguia parar de chorar, eu não conseguia parar de chorar. E aí eu liguei pro pastor Oberdan. Falei, pastor, você pode orar por mim? Porque eu não tô conseguindo. Eu não consigo parar de chorar e uma tristeza muito grande enche meu coração. E ele começou a orar comigo.
Deus falou muito através da vida dele e me disse que realmente era uma batalha espiritual muito grande, em que eram espíritos malignos, mas de maldições hereditárias, que queriam ceifar a vida do meu pai. E Deus fez algo sobrenatural, porque enquanto ele orava, a sensação que eu tinha é que tinha uma espada fincada no meio do meu peito. E, e aquilo era a opressão que eu sentia daqueles espíritos, porque eles não queriam que eu orasse, não queriam. Eu não estava conseguindo aquele dia. E através da vida do pastor, Deus falou ao meu coração: filha, levanta e luta. Levanta e luta. É tempo de guerrear. É tempo de guerrear. E eu repreendi aquele espírito maligno que não estava me deixando, que estava me oprimindo de uma forma absurda. E o pastor continuou ali orando comigo e clamando a Deus. E, e através da boca dele, Deus falou comigo dizendo que ele iria usar a vida do meu pai para fortalecer a fé da minha mãe. E isso eu não entendi bem na hora, mas eu sabia que era Deus falando comigo. Eu sabia. E nós oramos, eu entendi, e o pastor orou comigo, e eu entendi o quanto eu tinha que me levantar e lutar. Assim que eu desliguei o telefone, eu me ajoelhei. E eu comecei a orar de uma forma como nunca eu orei antes na minha vida. Eu tive uma visão só do contorno, assim, sabe? Na minha frente, eu tenho certeza que era um Deus na minha frente. Eu senti uma luz muito forte, muito intensa, muito intensa. E ali Deus foi me fortalecendo e eu comecei a orar e a repreender e a batalhar. E foram mais de 3 horas orando, clamando ao Senhor. E as palavras pulavam da minha boca, aquela passagem que Jesus dizia: os que vêm depois de mim vão expulsar demônios, vão ressuscitar mortos, vão trazer vista aos cegos, vão libertar os cativos, expulsarão demônios em meu nome. Isso foi tão intenso, tão forte. Foi muito forte. Eu fui dormir muito tarde da noite, aquele dia. E Deus me acordou muito cedo, eram 4 horas da manhã, para estar orando novamente, orando, jejuando, louvando. E pela manhã eu fui para o hospital e na UTI, com a minha mãe, com meu pai, com meu tio. Nós começamos a orar antes do médico vir. E nós oramos e nós clamamos por cura. E eu senti demais a presença do Pai e o Espírito Santo ali conosco. Tão forte, tão forte. E nós terminamos de orar. Senti uma paz naquele quarto da UTI. E daqui a pouco o médico chegou. E nos deu 3 opções para resolver aquele problema da artéria. E aquelas 3 opções tinha um risco acentuado. Tinha um risco grande
de consequências ou sequelas que podiam acontecer. E todos nós ficamos muito, assim, preocupados, receosos, né? Daquilo que o médico estava falando. Daquelas 3 opções, uma, uma pior que a outra, né? Enfim, nenhuma solução plausível. E daí o médico falou, não, mas deixa eu fazer o exame aqui novamente, para ver como é que tá de ontem para hoje. E o médico tinha um aparelho e começou a fazer a ecografia ali novamente na nossa frente. Na perna do pai, para ver como estava ali. E ele fez o exame e fez mais uma vez. Ele se demorou um pouco e daqui a pouco ele virou para nós e disse: tá fechada, tá fechada. Não tem mais os aneurismas, não tem mais o buraco. Fechou. Não tem mais problema. Curou. Aí ele tentou dar uma explicação científica, né? Daquilo que no dia anterior à noite o pai tinha feito a ecografia e tinha dado todo aquele BO. E pela manhã ele fez o exame de novo e ele tentando dar uma explicação. Aí eu interrompi ele e eu falei: doutor, o senhor acredita em Jesus? E ele disse: sim, eu acredito. E daí ele, meio sem jeito, disse: eu já vi uma outra vez isso acontecer. E Deus é maravilhoso. E o médico disse que só ia manter ele até o dia seguinte, que foi ontem, né? O dia de Natal, na UTI, e que ia liberar ele para vir para casa. Então, porque normalmente o que acontece? As pessoas saem da UTI, vão pro quarto, ficam mais um dia, 2 e depois vão para casa, né? Não, não. Ele saiu direto da UTI para ir para casa. E, e ainda deixaram a compressão ali. E novamente, ontem de manhã, dia 24, fizeram novamente a ecografia para confirmar. E foi confirmado. Ele tinha sarado, tinha curado. A nossa alegria, nosso coração foi tão grande, foi tão impactante, tão forte tudo aquilo. Um misto de riso, de alegria, de choro, de emoção. Meu pai ficou impactado, ele não conseguia se mexer. Porque talvez tenha sido a primeira vez na vida que meu pai sentiu um amor de pai. O pai dele foi muito ausente, muito indiferente em relação a ele. Mas além da cura física, Deus mostrou para ele o tamanho do amor de um pai, de Deus Pai, sobre a vida dele. Foi uma cura não só física, mas uma cura emocional. Uma fé fortalecida em Deus Pai, através de um milagre maravilhoso, através do Espírito Santo em nós. Foi muito forte isso, muito forte. Não tenho nem palavras para explicar. E aí, quando nós estávamos ali comemorando e alegres e chorando e emocionados, a minha mãe falou: filha, eu vi, Deus me mostrou, eu tive uma visão da artéria fechando. Eu tive uma visão.
E aí, como o pastor tinha profetizado, Deus, através da vida do meu pai, fortaleceu a fé e a confiança da minha mãe em Deus. Isso foi maravilhoso, maravilhoso, sem palavras, sem palavras. E ontem, eram 8 horas da noite, né, dia 24, meu pai chegou na casa dele, caminhando, normal, feliz, alegre, transbordando de alegria, como se tivesse saído, ido da esquina e voltasse. Não, não como alguém que tivesse passado a semana inteira na UTI. E ele chegou com fome, e ele sentou, nós já tínhamos preparado a ceia. E foi uma noite maravilhosa, maravilhosa. Todos, meus irmãos, meu tio, todos estávamos muito impactados. Meu sobrinho, minha cunhada, todos estávamos muito impactados com o mover de Deus. Nós oramos, nós agradecemos. Nosso coração era cheio de gratidão, de alegria, de esperança. Foi lindo demais. A presença manifesta de Deus foi tão grande, tão grande. E eu louvo a Deus. Louvo a Deus por tudo isso. E quando eu estava saindo da casa do meu pai, né, tinha acabado o jantar, foi um jantar cheio de alegria, de amor, de comunhão. Ele me deu um abraço como eu nunca tinha sentido na minha vida. Um abraço tão tenho, com tanto amor. Como se fosse o abraço de Deus, sabe? Foi maravilhoso. Maravilhoso. Então eu tô compartilhando isso tudo contigo para fortalecer a tua fé, para fortalecer a tua confiança em Deus, para que você não se conforme com o que você tem de Deus até hoje. Você não se conforme, que você se inconforme, que você queira mais de Deus, porque Ele tem muito mais para derramar sobre a tua vida. Porque isso Ele quer derramar sobre a vida de todos nós. Todos nós. Ele quer fazer milagres e maravilhas. Ele quer nos fortalecer. Ele quer que nós conheçamos a nossa paternidade. Que Ele é nosso papai. Que nós somos filhos. Que não há mais separação. Que nós estamos unidos a todo tempo, a cada segundo do dia. Que você possa buscar mais de Deus. E Ele tem muito mais para derramar e transbordar sobre a tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Muito, muito. Que esse testemunho fortaleça a tua fé. Que você saiba que você é filho. E que você tem um pai que é por ti a cada segundo do dia. E você sabe que daí meu tio, à noite, ontem mesmo, eles queriam saber mais sobre jejum. E a gente estava compartilhando sobre isso durante a ceia. E o meu tio falou, bom, então agora você pode entregar o jejum, né? Já tá tudo resolvido. Eu falei, não, tio, eu só vou entregar o jejum o dia que Deus me disser que é para eu entregar o jejum. Eu tô muito feliz por tudo isso que aconteceu. Muito, muito, agradeço demais a Deus. É gratidão. Mas eu quero mais de Deus. Eu quero conhecê-lo mais. Eu quero ter mais intimidade, mais relacionamento com Ele. E eu creio em mais do meu Pai. Eu quero conhecer mais Ele.
tão amada. Oh, eu, eu te digo, eu oro a Deus pela tua vida, que Deus possa derramar dessa unção de discernimento, de sabedoria, essa unção de jejum e oração, porque isso vem dele, não é de mim. Porque eu, da minha vontade, não consigo passar um dia fazendo jejum, mas da vontade dele. Ah, quando é a vontade dele, ele faz. Tem sido períodos de 21 dias, 14 dias, 40 dias de jejuns ininterruptos, só tomando água. Esse, esse é o nosso Pai. O poder não está no jejum. O poder está no nosso Pai. Quando Ele nos diz, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Negar a nós mesmos é negar algo tão material como a comida, para nos alimentarmos do pão do céu. Amém, querida? Deus te abençoe poderosamente.